cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu vou dizer para os irmãos, hoje eu vou dizer que é o dia, um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe por causa de quê? Quando o Espírito Santo me convidou para estar aqui esta noite, e eu ali me arrumando para vir para cá, eu vim ali me lembrar de cerca de quase 13 anos atrás. O Senhor Jesus me converteu, agora em julho vai fazer 13 anos. E quando o Senhor Jesus me chamou daquele largo, fogo do pecado, como o irmão ministrou aqui uma breve palavra, irmãos, eu tinha prazer de estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. Era um gozo no meu coração, a alegria de todos os dias eu estar na casa de Deus, porque cada dia que eu ia para a casa do Senhor, eu me sentia renovado, eu me sentia ali sendo libertado das coisas do mundo. E nos últimos anos, eu tenho estado na casa do Senhor aí mais ou menos de quinta, sábado, domingo, e não estou mais com aquela frequência que eu tinha no início do convertido. Então eu ali me lembrando, eu alegrei meu coração agora nesta noite, eu me arrumando para vir para cá. Quando o irmão leu aqui o Paulo, o Senhor me firmou numa rocha firme que é Jesus, e meus pés continuam ainda firmados nessa rocha firme. Então um dia muito alegre para mim, eu feliz de eu lembrar dos meus quase 13 anos de convertido. Mas eu vou dizer para os irmãos, esses poucos minutos, ali os 30 minutos que o pastor me deu para ministrar essa palavra, deixa eu dizer para você, eu vou te dar um conselho aqui esta noite: não tire a sua atenção para nada, porque Jeová vai falar no teu coração esta noite. Não é eu, o irmão Zé Rodrigo que está falando, é o Espírito Santo de Deus que está usando a minha boca para falar contigo. Jeová vai falar com você, porque a palavra que eu vou ler aqui, os irmãos vão entender depois que eu ler. Eu tenho dois testemunhos para contar para os irmãos que me aconteceu comigo nos últimos 10 dias, e esses dois testemunhos vai te edificar espiritualmente. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, vamos todos nós agora ficar de pé. A palavra inicial e a palavra final, irmão, é o dever de cada cristão se colocar de pé. Não é com respeito, mas o ministro da palavra de Deus, é com respeito a Jeová, a Trindade que está aqui esta noite, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Eu vou fazer a leitura e os irmãos só acompanham comigo, inclusive as nossas criancinhas. Aqueles que puderem, estar de jogo, com as pernas firmes, ficar de pé para nós ler a palavra. Como diz, ensina nossos filhos o caminho que devem andar, a palavra de Jeová, e na hora que eles crescerem, eles vão saber os caminhos que devem seguir. Diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz a palavra de Deus: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sabemos essas palavras, pode ser. Não vou orar porque o tempo é curto. Deixa eu dizer para os irmãos, alguns aqui me conhecem, mas alguns não conhecem. Eu sou o pastor Zé Rodrigo, pastor de uma igreja na área rural, e sou também um pregador do Evangelho, que viaja no estado de Minas Gerais pregando a palavra de Deus. Ali aonde, irmãos, como eu disse, eu sou um pregador diferente de muitos pregadores, porque eu viajo o Evangelho, eu não recebo nada.
de 4 itens. Esses 4 itens é doutrina, comunhão, pão e oração, que é citado como as 4 colunas dos apóstolos. Quando nós falamos aqui dos apóstolos de Jesus Cristo, quando nós lemos essa palavra, esses 4 itens se dá como as 4 colunas dos apóstolos, qual não pode faltar na vida do crente. Você que é candidato a morar no céu, morar na glória, esses 4 itens, ele não pode faltar na tua vida: doutrina, comunhão, pão e oração. Deixa eu dizer para os irmãos, quando eu cheguei ali atrás, eu sentei, eu vi 2 sanfoneiros, mas eu prestando mais atenção direitinho, eu vi 3. Quando eu cheguei aqui no altar, eu enxerguei 4. E essa palavra que estava aqui reservada no meu coração, eu pensei, eu vou ler essa palavra, e quando eu começar a ministrar, ela vai dar uma chicotada no coração de alguém. Mas quando eu vi esses 4 sanfoneiros chegar aqui na frente, eu falei: essa palavra não vai dar chicotada, mas ela vai confortar o coração desses 4 sanfoneiros. Ela vai confortar o coração dessa igreja aqui essa noite, porque fala de comunhão. Comunhão, irmão, é você alegrar nesse culto conjunto, aonde nós estamos reunidos, a igreja, para cultuar Jesus num culto coletivo. Então, eu dizer para os irmãos, comunhão é você alegrar quando a igreja reúne para adorar a Jeová. Então aqui, essas 4 sanfonas se dá também pelo nome por acordeão, as 4 acordeão. Aqui os irmãos veem, não é para se botar para ver quem um toca melhor que o outro. Os 4 sanfoneiros daqui esta noite não é para mostrar qual a sanfona do outro que é mais bonita, não é para mostrar aquele que toca melhor. Aqui no grupo dos jovens, não pode ter nos vossos corações aquele que vai cantar melhor. Quando você se prepara para vir para a igreja para cantar o hino, você tem que ter dentro do teu coração: eu vou para a igreja hoje compartilhar esta união com os meus irmãos, de adorar Jeová, de adorar Jeová. Não pode ter no teu coração: eu canto melhor do que o meu próximo. Não pode ter nos nossos corações aqui um culto individual, aonde algum quer ser melhor do que o outro. Aqui nos nossos corações só pode ter o Espírito Santo de Deus, de nós alegrar e dizer: vou cultuar Jeová num culto coletivo. Então, quando essas 4 sanfonas, pastor, chegou aqui na frente, o meu coração alegrou, porque eu vi união dos irmãos que está aqui não para apresentar quem toca maior, mas tocar para Jesus de Nazaré. Então, irmãos, se nós não vigiarmos a nossa carne, vemos colocar dessa maneira. Quando chega um cantor na igreja que já tem um cantor, o outro começa a pensar: eu canto melhor, eu toco melhor, e aqui é um culto coletivo, um culto de nós adorar a Jeová. Então essas 4 colunas não podem faltar na vida do cristão. Mas o primeiro item que nós lemos foi o item doutrina. Deixa eu dizer para você: doutrina não significa eu dizer das vestes das irmãs. Doutrina não significa eu dizer das vestes dos irmãos. Mas o obreiro, quando ele vem voltar, é necessário atacar suas vestes satanás, porque isso aqui é santo. E se o dedo braço para mim entrar e te mostrar a santidade, pastor, desse paletó, você nem imagina. Esse paletó aqui, uma vassoura na porta da igreja, levou a mão nele, falou: pastor, levou ela para no chão. Está testemunha aqui, minha família. Mas eu vou dizer para você: doutrina significa ensino. Doutrina não quer dizer sua irmã está com batom na boca, eu vou dizer doutrina aí. Não, doutrina é o segmento de Jesus de Nazaré. Doutrina é eu examinar a palavra, eu conhecer Jesus de Nazaré, como ele quer que eu viva, para mim viver feliz nessa terra.
lado, e eu cheguei perto daquele jovem e falei: João, pega na minha mão, João, pega na minha mão. Você sabe o que aquele João fez? Eu todo suado, não queria encostar o pé nele. Ele chegou e me deu um abraço, como fosse um abraço de um pai para um filho. Ele chegou e me deu aquele arroxo, porque ele ouviu a palavra, e a palavra é que leva a alma para morar com Jesus na glória. Mas eu estou te dizendo isso para mim entrar na parte do primeiro testemunho. Eu estou te entrando nessa parte doutrina para você entender o que é que Jeová tem para ti esta noite. Cerca de 10 dias atrás, daqui a pouco nós vamos chegar ao ponto das orações. A oração foi aqui, segundo, né, pastor? Né? Cerca de 10 dias atrás, eu recebi uma ligação, porque em 60 dias atrás, eu estive ali em São Domingos das Dores. Fui lá pelo Evangelho, não fui lá levado pelo homem, fui levado pelo Espírito Santo de Deus. E eu cheguei ali naquela igreja da Assembleia de Deus e doei 31 CDs lá para a saúde. 31 CD. Se você abrir essa casa, vai ter um CD aqui dentro com a arte, também com a minha foto. Então eu doei ali 31 CD. Cerca de dois meses e pouco atrás. Mas agora, cerca de 10 dias atrás, me liga uma pessoa e falou comigo: você é o pastor Zé Rodrigo? Eu disse sim, porque eu encontrei um CD seu. Eu moro aqui entre Iapim e São Domingos das Dores, e eu moro aqui na área rural. Pela voz era uma senhora, era uma varoa mais, assim, mais de, eu creio aí, uma senhora de idade, aí uns 50 anos, 60 anos, pela voz dela, e aquela conchego que ela falava. Então aquela dona pegou aquela varoa e falou comigo, eu andando aqui na área rural, e eu passando perto umas pedras, e eu vi um CD seu chuchado numa feira de uma pedra. Mas interessante que eu cheguei e olhei, o CD estava colocado, não colocado, alguém colocou, alguém forçou dentro de uma feira de uma pedra. E aquela dona falou comigo, mas mais interessante que eu achei, que se você pegar esse CD aqui e olhar o CD que está aqui dentro dessa capa, tem uma foto. Ela falou comigo, a foto que estava no CD rasgou de alguém chuchar na frente da pedra, mas a letra do CD não rasgou. Aí eu peguei e falei: dona, esse CD tinha uma capa? Ela falou: não, só estava no CD. E eu e meu marido está ouvindo esse CD todo dia. E você fala que estava pregando num bar chamado Vila Celeste. Aí eu vim identificar aonde eu preguei, que esse CD, preguei na igreja Povo de Deus na Vila Celeste. Então, conclusão, aí eu perguntei àquela dona: a senhora é evangélica? Ela disse: não, eu sou desviada. Eu sou desviada. E o marido dela não é evangélico. Não é evangélico. Agora imagina a glória de Deus. Alguém pegou ali, entre aqueles 31 CD que eu doei para o povo. Alguém ouviu a palavra. Ele deve ter tomado a palavra para a correção da vida, porque Jesus quer o bem para nós aqui nessa terra. Jesus quer o melhor para nós aqui nessa terra. Ele pegou o CD por moradia e procurou uma feira de uma pedra para sujar o CD ali para o destruir. E eu peguei o telefone dessa varoa, está comigo guardado. Em breve eu quero lá visitar ela. E se você ouvir a pregação que está nesse CD, eu estou só com um, mas se você tiver acesso à internet, você pode acessar lá, pastor Zé Rodrigo pregando na Vida Celeste, vai sair essa pregação. E aí você vai entender por que alguém teve essa maldade de tentar calar a minha boca, tentar destruir a obra de Jeová, porque o amor de Deus é muito grande, irmão. Jesus te trouxe aqui, Jesus me trouxe porque Ele nos ama. O Senhor quer nos dar o melhor dessa terra. O Senhor não quer te ver você chorando, não. O Senhor quer te ver de cabeça erguida. Mas vamos falar agora do pão. Pão significa a vida espiritual. O pão também serve para nós alimentar a nossa carne quando nós sentimos fome. O pão, quando nós estamos fracos espiritualmente, às vezes, irmão, você chega na casa de
que eu disse para você na hora que eu peguei esse microfone? Eu vou chamar a tua atenção. Não tira a tua atenção dessa palavra que Jeová vai falar no teu coração. Eu fico feliz de ver você prestando atenção na palavra, porque é assim que o Espírito Santo proveu para ser esta noite. Então eu sentei ali e estava angustiado. Mas desde quando o Senhor me chamou cerca de 3 anos atrás, e mania, quando eu chego na igreja, eu fico prestando atenção nos louvores, eu fico prestando atenção em cada palavra que é ministrada. No início desse culto, eu olhei para a irmã Lia com os olhos fechados, e eu pensei, ela está com os olhos fechados na cara, mas o Espírito está intercedendo por essa igreja. Isso é a coluna da igreja. Esse círculo de oração aqui é a coluna da igreja. Às vezes você vai ver a irmãzinha lá, aquelazinha com os olhos fechados, mas ela está orando para a igreja, ela está orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, ela está orando para Jesus curar, ela está orando para a igreja do Senhor crescer na graça nos últimos dias. No início do culto. Então eu sempre, quando eu estou na cara de Deus, eu procuro estar prestando atenção do que sai. A palavra que esse varão trouxe aqui, ela falou muito comigo, porque esse Salmo 40 é minha vida, porque eu vivi no mundo da prostituição, eu vivi no mundo da vaidade, eu vivi nesse mundo pobre de pecado, e Jesus me tirou e me colocou na rocha, e a rocha é Jesus de Nazaré, que tem me sumido de bens materiais e de bens espiritual, para ter paz no meu lado. Então eu estava ali sentado, prestando atenção o que acontecia no mundo. Alguém chegou, leu a palavra, eu estou de ouvido. Jeová não falou comigo. Alguém chegou e cantou louvor, Jeová não falou comigo. E o culto foi andando, o tempo foi passando, e meu coração muito angustiado. Ali no meu peito eu chorava, porque Jeová colocou a missão da minha vida de viajar para o Evangelho, pregar a palavra para os crentes, chamar os crentes para o arrependimento no último dia, que Jesus está voltando. Nós estamos sofrendo nos últimos dias, porque nós não estamos ouvindo a palavra. E aí, vai andando, vem mais um, canta louvor, outro traz a palavra, e eu estou ouvindo. Jeová não fala comigo. Daí a pouco o pastor chamou uma cantora que estava lá. Ela estava ali a passeio, os pais dela moram ali no Pingo d'Água. E ela chegou, pegou o microfone para cantar, e como de sempre eu estou lá ouvindo, prestando atenção. E aquela jovem começou a cantar um hino, que eu não conheço o hino, não sei a letra do hino, e nós estamos à procura dela, minha esposa, para me reviver o que Deus falou comigo naquela noite. E ela pegou ali aquele hino e começou a cantar. Quando ela começou a cantar, eu abaixei minha cabeça assim de lado, e o Espírito Santo de Deus falou comigo naquele momento: agora eu estou falando contigo. E aquele louvor começou a entrar no meu coração, e eu comecei a sentir que Deus estava falando comigo. Eu comecei a sentir, eu comecei a emocionar. Estava ouvindo aquela jovem. Daí a pouco aquela jovem olha para trás do altar. Eu já tinha sido avisado pelo Espírito Santo que ele estava falando comigo. Aquela
E aquela jovem falou para mim, em louvor, assim, assim. Aí ela tirou o microfone da boca e deu uma rajada de língua estranha e falou comigo: o Senhor fala assim, assim, a ti contigo, e voltou lá para baixo e começou a terminar para a coisa. Então, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção com esse pequeno noite de testemunho? Primeiro, você olhar para os últimos dias. Doutrina não é do seu Rodrigo, não é do pastor que está aí, é a Santa Escritura Sagrada. É você estar com a Bíblia na mão, é o dever de cada um carregar com a Bíblia. É a espada, irmão. Como que você vai para a guerra sem espada? Como é que você vai chegar na tarefa? Não tem Bíblia. Não tem Bíblia. O grupo de casado não tem Bíblia. Não estou dizendo que você não tem, não, estou dando só a comparação. No grupo do Senhor, se criação da leva a Bíblia lá em casa, como que você vai para a guerra sem a espada, meu irmão? A espada que é a doutrina, que é o ensino, vai para a guerra de Jesus Cristo. Meu Deus. E se cada um, meu irmão, examinasse essa palavra e posta vida, o pastor não ia ter preocupação, não, porque cada um já tinha a doutrina de Jeová no coração. Meu Deus. Então, irmãos, eu senti como que Deus sacia o seu servo de pão na hora certa. Senhor merece. Porque eu estava ali sentado naquele altar muito triste, de ver a obra de Deus nos últimos dias como está acontecendo. E Deus ali falar comigo através do louvor. E Deus levar aquela jovem até a mim. Porque talvez se levantasse um profeta lá no meio para falar comigo, eu não ia crer nele. Porque hoje está muito difícil você crer no que o povo está falando. Esta palavra aqui, meu irmão, ela tem poder. Esta palavra aqui, ela prevalece. É se nós ensinar e praticar como ela está aqui dentro. A minha palavra aqui de todos os obreiros, ela tem valor se você tinha ligação da Escritura Sagrada. É verdade. Poderoso Deus. Se o tempo dá para me te contar o que significa essa palavra, um presbítero que mora lá no programa está vivo até hoje para testemunhar. Ele estava na grota ali no programa, naquela igrejão pregando. Pregando não, o pastor deu ele uma oportunidade. E ele pegou a palavra e falou: essa palavra só tem valor aqui em todos os obreiros meus, se ela consistir com a Bíblia. Quando ele devolveu a palavra, o pastor pegou o microfone e falou: é uns crentes mal educados que vêm doutrinar a igreja dos outros. E começou a falar umas palavras que eu não vou citar aqui no microfone, que eu sei demais, irmão. Você está vindo dando problema para você, dizendo que sentiu vontade de dar no altar depois que ele desceu, sentou na cadeira, o pastor continuou falando, ele sentiu vontade. Era um pastor de grande nome. Se eu citar o nome aqui, eu tenho certeza que o obreiro conhece. Sabe o que aconteceu? Depois de alguns meses ele entrou em prostituição. Eu não vou adiantar mais não, senão você vai saber quem que é. E eu estou aqui para falar não é da alma, eu estou aqui para falar do pecado, para nós falar a glória com Jesus, pastor. E ele já foi na cara desse irmão 3 vezes de perdão. 3 vezes. E o irmão falou: você está perdoado. Mas a mão de Jeová está em cima dele ainda. E bem-aventurado é aquele que o Senhor corrige hoje. Se o Senhor está te corrigindo hoje, é para ele te dar salvação amanhã. A tua luta hoje, pastor, é para você ver a glória amanhã. A luta hoje não é para destruir, não. A luta hoje tua, minha irmã, é para você gozar de alegria amanhã. Agora, aquele que Jeová não corrige hoje, aquele que está vivendo a regalia, rapaz, igual aquele rico lá do lado, que Jeová não corrige, o caminho endereço para ele é o inferno. Meu Deus. Mas aquele que Jeová corrigiu, se o Senhor te corrigiu, se o Senhor está aqui chamando a atenção, é porque Ele te ama e Ele quer mudança na nossa vida nos últimos dias. Então a igreja de Jeová, e aquele pastor achou que era a igreja dele e humilhou o irmão. Falta de quê? Comunhão. Porque o irmão falou a verdade. Ele disse: a minha palavra dos obreiros só tem valor se for com a Bíblia. A nossa palavra tem valor se não bater com a palavra de Deus? Não tem. Não tem. Ele veio de agradecer o irmão, foi pisar o irmão no meio de toda a igreja. E até a
mais ou menos 3 a 4 dias atrás, eu não tinha voltado ainda para Jesus. Meu Deus. O Senhor ainda continua corrigindo. Então, irmão, essa palavra é poderosa. Receba essa palavra aqui esta noite. Pega esses 2 testemunhos que eu contei, porque às vezes Jeová está falando com você, mas o meu testemunho aqui esta noite. Às vezes o Senhor está falando no teu coração. Ele quer mudar. Ele está te corrigindo. Olha para a luta, olha para você sorrir amanhã. Vamos colocar de pé para nós orar. Que o meu tempo está. Você me deu a palavra ali, 8h35, 9h05, está os 30 minutos. Vamos colocar de pé. Oh, maravilha. E eu estou aqui, irmãos, ó, se não for me engano, 10 CD. Se você quer ouvir uma palavra de salvação, não vou te vender não, é CD com uma arte bonitinha, vou te dar. Agora não pega para você chuchar o buraco da pele, vou botar um buraco na feira para estragar mesmo. Pega se você querer ouvir uma palavra de salvação, porque eu oro para aquela pessoa que chuchou aquele CD no buraco da pele. E estou orando a Deus, pastor, para aquela mulher desviada, não sei se você ouviu, aquela mulher desviada, aquele homem que está ouvindo esse CD todo dia. Vim para Jesus de Nazaré, isso é uma família salva em Jesus Cristo. Vamos orar. Essa palavra que entra no teu coração esta noite. Deixa eu dizer para você, Jeová não trouxe nós aqui à toa, não. Nós vamos orar. E se essa palavra falou no teu coração, não é para todos não, é só para aquele que a palavra entrou no coração. Você vai sair daqui com a tua vitória. Você vai sair com a